Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Olá, um prazer estar aqui. Hoje a gente vai mergulhar no material que, olha, promete bastante para o universo das pequenas e médias empresas no Brasil. É o livro O Método 360 Graus, Gestão de PMS, do Guido Ludwig Filho. Um tema super relevante, né? Muito. E o ponto de partida é aquele cenário clássico, sabe? A PME que cresce, às vezes é rápido demais. E aí vira aquele caos, né? Aquela desorganização. Exato, aquela sensação de só apagar incêndio o tempo todo. O livro não só identifica isso, mas ele lança uma proposta bem ousada, eu diria. Que seria? Provar que disciplina, método, previsibilidade, coisas que a gente geralmente associa a grandes corporações, sabe? Que isso é totalmente aplicável e mais, essencial para as PMEs aqui do Brasil. Quebrar um pouco aquele paradigma, né? De que PME é sinônimo de informalidade ou improviso. Justamente. Então, a nossa missão aqui hoje é entender a fundo essa proposta. Vamos desvendar a estrutura desse método que se apresenta quase como um mapa para a sustentabilidade, para a longevidade dessas empresas. Ok, vamos lá. Para começar, o que significa esse nome Método 360 Graus? Qual é a grande sacada por trás disso? Olha, a ideia central que o autor também chama de ecossistema sustentável de gestão é justamente fugir daquela visão fragmentada, sabe? Fragmentada como? Tipo, cada área por si? Isso. Muitas PMEs têm ilhas de excelência, talvez um comercial que vende muito ou um produto super inovador, mas as áreas não se falam direito, né? Falta uma engrenagem única ali. Entendi. O método 360 graus, então, ele propõe uma arquitetura de gestão completa, integrada. Pensa assim, como se fosse o projeto de engenharia de um motor, sabe? Um motor. Todas as peças precisam funcionar em sincronia perfeita para gerar potência de forma eficiente e duradoura. Não adianta nada ter um pistão excelente se o sistema de arrefecimento falha, concorda? Faz todo sentido. Então não é só sobre ter, sei lá, um financeiro bom ou uma estratégia legal, uma equipe engajada. É sobre como essas coisas, como elas se conectam, né? Como uma reforça a outra. É isso que gera tal sustentabilidade. Exatamente. O fascinante aqui é essa busca pela coesão sistêmica. O método ele é desenhado para forçar essa integração. Forçar como? Ele parte do princípio de que o resultado do conjunto, quando as partes estão alinhadas, interdependentes, esse resultado é muito maior do que a simples soma das partes funcionando isoladas. É a famosa sinergia, né? Mas aplicada de um jeito estruturado para a gestão da PME. Entendi. É transformar o cada um no seu quadrado em um todos pelo mesmo objetivo. Isso. E com ferramentas concretas para fazer isso acontecer, não é só discurso. E como é que essa arquitetura se sustenta na prática? O livro fala de pilares, né? Correto. São 4 pilares. E o ponto-chave, eles são interconectados. Funcionam numa lógica de causa e consequência, sabe? Ah, não dá pra mexer em um e esquecer os outros. De jeito nenhum. Eles se alimentam, se validam. A ideia é criar o que o autor chama de ciclo virtuoso de gestão e crescimento. Pensa numa corrente. A força dela é o elo mais fraco, né? Boa analogia. Vamos então olhar para esses elos. Qual seria o primeiro pilar dessa corrente? O primeiro e talvez o que tem a maior diferenciação técnica é a modelagem financeira integrada, a MFI. MFI. Isso. O livro coloca ela como o coração técnico do sistema todo. E tem uma analogia que eu gosto muito que ele usa, a MFI funciona como simulador de voo da empresa. Simulador de voo. Como assim? Para prever o futuro financeiro, tipo uma bola de cristal? Em parte, sim. Mas é mais do que só previsão. Pensa num simulador de voo de verdade. Ele permite testar cenários, né? Entender o impacto de cada decisão antes de decolar. Ah, tá. Testar hipóteses. Exato. A MFI faz isso com o negócio. Ela pega as incertezas. E se a venda cair 10%? E se o custo da matéria-prima subir X? E se a gente investir naquela máquina nova e traduz tudo isso num mapa quantificável, um mapa de riscos e oportunidades financeiras. Entendi. Permite pilotar a empresa no computador antes de
de arriscar dinheiro de verdade? Precisamente, antes de tomar decisões que envolvem grana e recursos reais. Isso parece muito poderoso, mas talvez um pouco complexo para aquela PME que mal tem tempo de fechar o caixa do dia, não? O que essa MFI exige, assim, na prática? E aí que tal o pulo do gato técnico? Tem um requisito que o método diz que é inegociável. A MFI precisa ter o que o livro chama de tríade financeira interconectada. Tríade financeira interconectada, o que é isso? Significa que os 3 principais demonstrativos financeiros, o DRE, né, o demonstrativo de resultado que mostra se deu lucro ou prejuízo, Certo. o DFC, demonstrativo de fluxo de caixa, que mostra de onde veio e para onde foi o dinheiro, Ok. e o balanço patrimonial, que é aquela foto dos bens, direitos e obrigações da empresa. Esses 3 não podem ser planilhas separadas, entende? Eles precisam estar matematicamente amarrados, dentro do mesmo modelo. Matematicamente amarrados, mas por que essa exigência tão específica? Qual o problema de olhar para eles separado? Muita gente faz isso, né? E se a gente conectar isso com o dia a dia das PMEs? Essa é talvez a maior armadilha financeira que existe. É a situação clássica. A empresa olha só o DRE, vê lá um lucro bonito no papel, Sim. mas não entende porque falta dinheiro no banco para pagar as contas no fim do mês. É o famoso lucro sem caixa. Já ouviu falar? Nossa, demais. Várias empresas passam por isso. Pois é. E acontece porque lucro contábil não é a mesma coisa que geração de caixa. Vender a prazo, por exemplo, aumenta o lucro no DRE na hora, mas o dinheiro só entra depois, né? Claro. Comprar estoque impacta o caixa agora, mas só vira custo lá no DRE quando o produto é vendido. A tríade interconectada força essa visão completa. Se você mexe numa venda lá no modelo, ele automaticamente calcula o impacto no lucro, no caixa e no balanço. Ah, entendi. Você vê a foto inteira sem ponto cego. Exato. Evita aquela surpresa bem desagradável de quebrar mesmo dando lucro. Faz muito sentido. É uma forma de garantir a saúde financeira real, não só contábil. Mas a MFI serve só para essa visão integrada, para não cair nessa armadilha, ou ela ajuda a tomar decisões também? Ajuda e muito. A MFI não é só um espelho retrovisor, não. Como simulador de voo, ela é a ferramenta para validar a estratégia. Ela submete os planos da empresa ao teste do ácido financeiro, sabe? Teste do ácido financeiro, gostei disso. Respondendo àquela pergunta crucial. Essa estratégia aqui, esse plano de crescimento, esse investimento novo, isso realmente cria valor para a empresa no longo prazo? E o método estabelece critérios financeiros claros para essa validação. Critérios bem conhecidos na teoria de finanças, aliás. Que critérios são esses? São 2 principais. Primeiro, para a empresa como um todo, a regra de ouro é o retorno sobre o capital investido, o famoso ROIC. ROIC. Tem que ser consistentemente maior que o custo médio ponderado de capital, o WACC. ROIC maior que WAC. Traduz isso do financês, por favor. Claro. Basicamente, o retorno que a empresa consegue gerar com o dinheiro investido nela, dos sócios e dos credores, que é o ROIC, precisa superar o custo desse dinheiro. Ou seja, o que os sócios esperam de retorno mínimo e o que os bancos cobram de juros, que compõe o WACC. Ah, tá. O retorno tem que ser maior que o custo do dinheiro usado para gerar esse retorno. Exatamente. Se ROIC maior que o WACC, a empresa está criando valor. Se for menor, está destruindo valor. Simples assim. E brutalmente honesto. Ok, ROIC maior que WAC para a empresa inteira. E para decisões específicas? Tipo, comprar uma máquina nova, abrir uma filial? Para esses investimentos específicos em ativos, o que a gente chama de CAPEX, né? A métrica-chave é o valor presente líquido, o VPL. VPL? Isso. O VPL, de forma simplificada, calcula todo o caixa que se espera que aquele investimento gere no futuro e traz esse valor para o presente, descontando o custo do dinheiro, que é o WACC. E a regra é clara. Só se deve aprovar projetos de investimento que tenham VPL maior que 0. VPL positivo. Isso. Se o VPL for positivo, significa que o projeto retorna mais do que ele custa, em valor de hoje. E, portanto, ele cria valor para a empresa, ajudando a manter o ROIC geral acima do WACC. Entendi perfeitamente.
Então, a MFI com a tríade garante a visão completa e as métricas ROIC, WACC, VPL0 garantem que as decisões criem valor real. É um filtro financeiro bem rigoroso, né? É, rigoroso, mas necessário para a sustentabilidade. Ok. Isso nos leva, naturalmente, ao segundo pilar, imagino. Se a MFI é o coração técnico, quem define para onde esse coração vai bombear o sangue? Exatamente. O segundo pilar é estratégia e planejamento. O livro descreve esse pilar como o ataque e o rumo da empresa. Ataque e rumo. É aqui que se define a visão de longo prazo. Onde a gente quer chegar? Em que mercados vamos competir? Como vamos nos diferenciar dos concorrentes? Quais são nossas ambições de crescimento, de criação de valor? E aqui é onde fica bem interessante para mim. Como essa estratégia, que muitas vezes parece uma coisa meio etérea, né? Como ela conversa com a MFI, que é número puro. A conexão é total e vital. A estratégia fornece as premissas, os drivers, como a gente chama, que alimentam a MFI. Premissas tipo... Gente, para isso, quais investimentos em marketing ou em pesquisa e desenvolvimento vão ser necessários para alcançar essa visão? Todas essas definições estratégicas, elas são quantificadas e inseridas na MFI. Ah, então a estratégia vira número dentro do modelo. Exato. E a MFI, então, com base nessas premissas, calcula o resultado financeiro esperado. Qual vai ser o lucro? Como fica o caixa? Qual é ROIC e o VPL projetados com essa estratégia? Então a MFI funciona como um teste de realidade para a estratégia. Tipo ok, bonito no papel, mas a conta fecha. Perfeito. É exatamente isso. Ela mostra se a estratégia definida é financeiramente viável e principalmente se ela tem potencial real para criar valor. Lembra, é ROIC, WACC, VPL 0. E se não fechar a conta? Se a MFI mostrar que a estratégia, do jeito que está desenhada, leva a um resultado ruim, aí não tem jeito. Tem que voltar para a prancheta da estratégia e ajustar as premissas. Entendi. Talvez a meta de crescimento seja ambiciosa demais para a estrutura de custo atual. Ou talvez um investimento planejado não se pague. O VPL dá negativo. Enfim, o foco desse pilar estratégico é sempre buscar vantagem competitiva sustentável, estimular a inovação. Mas com esse carimbo de validação financeira da MFI. Nada de voos de galinha estratégicos, sabe? Que parecem bons, mas não se sustentam financeiramente. Faz sentido. Temos a MFI validando, a estratégia apontando o caminho. Mas aí surge uma dúvida. Quem garante que os números que entram na MFI são confiáveis e que a estratégia definida vai ser minimamente seguida? Parece que falta uma cola aí, não? Falta sim. Falta a defesa e o alicerce, que é como o livro chama o terceiro pilar. Governança corporativa. Governança. Se a estratégia é o ataque, a governança é a defesa. Ela estabelece as regras do jogo internas, sabe? Políticas claras, processos bem definidos, quem aprova o quê, as alçadas, sistemas de controle interno, transparência na gestão. Para organizar a casa. Exato. O objetivo principal é proteger a empresa, garantir a integridade das operações e, fundamentalmente, das informações, e zelar pela perenidade e pela continuidade do negócio no longo prazo. E qual a ligação mais forte da governança com os outros pilares, principalmente com a MFI, que depende tanto de número? A conexão é crítica e direta. A governança é a guardiã da qualidade e da consistência dos dados que alimentam a MFI. Pensa bem, adianta ter o modelo financeiro mais sofisticado do mundo se os dados de vendas que entram nele são furados? Se os custos não são registrados direito? Se as despesas são lançadas de qualquer jeito? Não, claro que não. A MEF vira um exercício inútil. É o famoso entra lixo, sai lixo. Garbage in, garbage out. Isso levanta uma questão importante, porque muita PME opera na base da informalidade, né? Do jeitinho brasileiro. Implementar essa governança para ter dado confiável, nossa, não seria um choque cultural gigantesco? Sem dúvida é um desafio, talvez um dos maiores. Exige disciplina operacional, né? Formalização de processos,
clareza de quem é responsável pelo quê. A governança não é só um manual bonito na gaveta. Ela precisa ser vivida no dia a dia. Com certeza. Mas o ponto central do método é, sem essa disciplina na coleta e no registro das informações, a MEF perde totalmente a função de simulador de voo confiável, e a capacidade de validar a estratégia fica super comprometida. A governança é o que garante que o motor da MEF está recebendo combustível de qualidade, entende? Entendi. Garante a matéria-prima para o modelo funcionar direito. Ok, então temos MFI, o coração técnico, estratégia, o rumo, governança, as regras e os dados confiáveis. Tá faltando gente nessa equação, né? Exato. Falta o quarto e último pilar. Pessoas e liderança. O livro descreve como o motor humano. Um motor humano, gostei. Afinal, são as pessoas que executam a estratégia, né? São elas que operam os processos definidos pela governança que geram os dados para a MFA. A cultura da empresa é moldada aqui, nesse pilar. E o que o método enfatiza sobre isso? Ele bate muito na tecla de que a equipe não é só um recurso, é o ativo inteligente da empresa. Talvez a maior vantagem competitiva sustentável que uma PME pode construir. Então, esse pilar foca em atrair, desenvolver, reter talentos e garantir que todo esse capital humano esteja alinhado, engajado com as metas de criação de valor da empresa. E o papel específico da liderança dentro desse pilar? É só contratar bem e motivar a galera? Não, o papel é bem mais estratégico e desafiador. A liderança aqui tem uma função crucial de... Traduzir. Traduzir. Como assim? Pensa naquelas métricas financeiras que a gente falou. ROIC, WACC, VPL. Isso pode soar como grego para quem está lá na operação, no chão de fábrica ou no time comercial, no desenvolvimento de produto. A verdade. Parece coisa só da diretoria. Exato. A liderança eficaz, segundo o método, precisa transformar esse financês todo em objetivos claros, em linguagem acessível, em metas que façam sentido para o dia a dia de cada área, de cada pessoa. Consegue dar um exemplo prático disso? Claro. Imagina que a meta principal da empresa é melhorar o ROIC. A liderança tem que conseguir mostrar para o time de vendas, por exemplo, como vender com margens melhores, não só volume a qualquer custo, impacta diretamente o ROIC. Entendi. Tem que mostrar para o time de operações como reduzir desperdício ou otimizar o uso de uma máquina impacta o capital investido e, por consequência, o ROIC. Mostrar para o time de compras como negociar prazos melhores com fornecedores ajuda no fluxo de caixa, que também afeta o cálculo do ROIC. Conectar as ações do dia a dia de cada um com aquela meta maior de criação de valor. Perfeito. Conectar com aquela meta de longo prazo, o ROIC e o WACC. Sem essa tradução, sem essa conexão, a MFI e a estratégia ficam lá em cima, isoladas, bonitas no PowerPoint, mas sem tração nenhuma na base, na execução. Entendi. A liderança, então, é tipo a cola que une a estratégia financeira com a execução diária das pessoas. Faz todo sentido. Bom, esses 4 pilares, MFI, estratégia, governança e pessoas, formam então esse ecossistema 360 graus. Mas aí vem a pergunta que não quer calar, né? Como implementar isso tudo? Exato, especialmente naquela PME que está naquele caos inicial que a gente falou lá no começo. Parece uma montanha para escalar, não é? É um desafio sem dúvida nenhuma. E o livro reconhece isso, tanto que ele propõe uma metodologia de execução bem prática, faseada, chamada Plano de 90 Dias. Plano de 90 dias. A inspiração vem daquelas técnicas de gestão de transição, sabe? Dos primeiros 100 dias num cargo novo, só que adaptada para dar um pontapé inicial estruturado na organização da PME. Não é que tudo vai estar resolvido em 90 dias. Não, claro que não. Mas a ideia é criar um momento inicial forte, um choque de organização. E como funciona esse plano na prática? Quais são as etapas? Ele é dividido em 3 fases, de 30 dias cada uma. A fase 1, dos dias 1 a 30, é diagnóstico e integração. O foco aqui é total em entender a realidade atual. É mergulhar na empresa, sabe? Tipo um trabalho de detetive? Quase isso. Ouvir as pessoas-chave em todos os níveis, mapear a situação financeira, já começando a catar os dados para montar a tríade da MFI, mesmo que de forma bem preliminar, e muito importante, entender a cultura, a dinâmica política interna. Quem é quem,
como as coisas funcionam de verdade. É um período de escutativa, de diagnóstico mesmo, sem tentar mudar nada ainda. Ok. Primeiro entender o terreno a fundo. E depois? Fase 2. Dos dias 31 a 60. Planejamento e direção. Com o diagnóstico na mão, aí sim o foco muda para começar a construir as fundações. Aqui entra a estruturação inicial da governança, define os processos básicos de controle, quem aprova o quê, como a informação flui. Começar a colocar ordem na casa. Isso. E, em paralelo, avança na construção da MFI, implementando uma ferramenta que é essencial e já dá um alívio rápido. O fluxo de caixa preditivo, o forecast. Ah, o forecast de caixa. Isso já deve dar uma visibilidade. Exato. Uma visibilidade crucial sobre o futuro próximo do caixa, coisa que muita PME simplesmente não tem. Já começa a reduzir a ansiedade do será que vai ter dinheiro para pagar as contas? Imagino. E a última fase? Dos 60 aos 90 dias. Fase 3, dias 61 a 90. Consolidação e estratégia. Aqui o objetivo é começar a alinhar a alta gestão em torno das novas ferramentas e da nova mentalidade. A MFI, já um pouquinho mais robusta, começa a ser usada para gerar insights estratégicos. Tipo simular cenários. Isso, análise de cenários, cálculo preliminar de ROIC/WACC, e a liderança começa a trabalhar no desdobramento das metas. Engajar os gestores das áreas com indicadores de desempenho, os KPIs, que estejam conectados à estratégia e aos resultados financeiros que a MFI projeta. É o começo daquela conexão que a gente falou. Financeiro, estratégia e gestão do dia a dia. Parece um plano bem intenso, mas estruturado para dar esse pontapé inicial. E de onde vêm essas ideias todas? O autor se baseou em outras fontes para construir esse método 360? Sim, e o livro é bem transparente quanto a isso, o que eu acho ótimo, dá credibilidade. Há uma gratidão explícita ao nome, Ricardo Giacomo Maluf. Maluf? Isso. O autor aponta ele como pioneiro na aplicação prática da modelagem financeira integrada aqui no Brasil, especialmente em contextos de reestruturação de empresas, fusões e aquisições. Ah, então ele tem uma base forte nessa parte financeira mais complexa? Exato. E o livro menciona conceitos que atribui a Maluf, como a regra de ouro de isolar as variáveis, para fazer análises de sensibilidade eficazes na MFI, sabe? Testar o impacto de cada coisa isoladamente. E a regra de ouro da totalidade, que basicamente diz tem que ter todas as informações relevantes no modelo para evitar surpresas. São ideias que dão robustez para a MFI proposta no método. Entendi. Então, a parte da MFI tem essa influência bem específica e prática do Maluf. E o plano de 90 dias veio de onde? Esse tem inspiração direta nos trabalhos do Michael Watkins. Ele é autor daquele best-seller, Os Primeiros 90 Dias, sabe? Era assim, sobre como acelerar a transição para novos cargos, né? Exatamente. As táticas que o método 360 sugere para a implementação são muito baseadas nas ideias do Watkins, mas adaptadas para o contexto da organização da PME. Que tipo de táticas? Tipo, evitar a armadilha da pressa, sabe? Querer mudar tudo de uma vez só. A importância crucial de construir alianças e entender a dinâmica de poder logo no início. E aquela estratégia inteligente de comunicar os quick wins. Quick wins, pequenas vitórias. Isso, aquelas vitórias rápidas, visíveis, para ganhar confiança e legitimidade para as mudanças maiores que virão depois. É pegar o aprendizado de transições de liderança e aplicar na reorganização da empresa. Muito interessante essa combinação de finanças aplicadas com gestão de transição. E tem outras bases teóricas por trás, além de Maluf e Watkins. Com certeza. O método não nasceu do nada, né? Ele se ancora firmemente em conceitos acadêmicos clássicos, bem estabelecidos. Por exemplo, na parte de finanças corporativas e valuation, que sustenta a MFI, o ROIC, o WACC, o VPL0, ele reconhece a influência de autores consagrados como Alexandre Assaf Neto, Lawrence Gitman, Stephen Ross, nomes fortes da área. Ok, base financeira sólida. Para a governança corporativa, a referência principal é o Código de Melhores Práticas do IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Referência no Brasil para isso. Exato. Na estratégia, a base vem de gente como Djalma de Oliveira,
Michael Porter, com seus conceitos clássicos de vantagem competitiva, e até Kaplan e Norton, famosos pelo Balanced Scorecard, que também busca integrar diferentes perspectivas na gestão. BSC, claro. E, finalmente, para a parte de gestão geral e liderança, o livro dialoga com gigantes como Peter Drucker, Andrew Grove, lá da Intel, com gestão por objetivos, e Dalberto Chiavenato, um nome muito conhecido aqui no Brasil em administração. Nossa, é uma constelação de referências. Sim. E o fascinante aqui é justamente essa combinação, sabe? Você tem o rigor técnico e a aplicação prática do MFI, vindo do Maluf, a metodologia pragmática de gestão da mudança e implementação do Watkins, e tudo isso costurado, fundamentado pela teoria clássica da administração e finanças. Entendi. Não é só um conjunto de ideias soltas. Não. Busca ser um método robusto tecnicamente, aplicável na prática e com um embasamento conceitual sólido. É um sistema pensado para funcionar de forma integrada. Então, recapitulando a essência. O que tudo isso significa? O método 360 graus parece ser uma tentativa bem séria de oferecer para as PMEs uma abordagem integrada de verdade. Ele amarra a ponta financeira com a MFI e sua tríade como espinha dorsal, com a estratégia que define o norte, a governança que traz disciplina e confiabilidade nos dados e as pessoas e liderança que fazem a máquina toda girar e traduzem isso para a realidade do dia a dia. Exato. E o objetivo final é muito claro: tirar a PME daquele ciclo vicioso do caos, da correria e colocar num ciclo virtuoso, de gestão estruturada, de previsibilidade e, o mais importante, de perenidade, de durar no tempo. É, sem dúvida, uma proposta ambiciosa de profissionalização. Com certeza. E a palavra-chave aqui, que a gente repetiu algumas vezes, é interdependência. Nenhum pilar funciona sozinho. A MFI mais brilhante do mundo é inútil sem dados confiáveis, que vem da governança. Certo. Uma estratégia genial, validada pela MFI, não sai do papel se a liderança não conseguir engajar as pessoas na execução. É um ecossistema mesmo. Cada parte habilita e é habilitada pelas outras. A falha em um ponto compromete o sistema todo. Isso nos leva a uma reflexão final quase inevitável, né? Considerando a realidade de tantas PMEs no Brasil, com recursos geralmente escassos, culturas muito informais, aquela pressão do dia a dia que consome todo o tempo da gestão, qual seria o maior obstáculo real para implementar um sistema tão completo como esse método 360 graus? Boa pergunta. Seria talvez a barreira técnica de construir e manter uma MFI integrada e atualizada? Ou seria a resistência cultural à disciplina de processos e dados que a governança exige? Aquela coisa do sempre fizemos assim. Pode ser. Ou, quem sabe, a dificuldade em alinhar as equipes que estão acostumadas com metas de curto prazo com métricas financeiras mais de longo prazo, como ROI e WACC. Ou seria o desafio da própria liderança, de conseguir orquestrar todas essas peças, de ser o maestro dessa integração toda que parece bem complexa. O que você acha? Olha, eu chutaria que é uma combinação perigosa de tudo isso. A implementação de algo tão abrangente não é trivial, não é simples. Exige não só o conhecimento técnico, que já é um desafio, Sim. mas exige principalmente comprometimento lá de cima, da alta gestão. Capacidade de comunicação para vender a ideia internamente. Muita resiliência para superar as resistências que certamente vão aparecer. E talvez o mais difícil, disciplina para manter o sistema funcionando ao longo do tempo. Não deixar a peteca cair depois do impulso inicial. O método oferece um mapa, como a gente disse, mas a jornada da profissionalização, essa exige esforço, vontade de percorrer o caminho. Exatamente. O mapa está aí, mas caminhar depende de cada um. Fique aí, então, a provocação para quem nos ouve e está nessa jornada ou pensando em começar. Um mapa detalhado parece existir, mas a execução, como sempre, é o grande desafio, uma reflexão importante sobre os caminhos para a sustentabilidade das nossas PMS nesse cenário brasileiro tão desafiador.